Ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Bom dia, povo abençoado. 5 de dezembro de 2020, sábado. Alguém pode estar perguntando, mas o que quer dizer ao Deus desconhecido? Esse texto está no livro de Atos, capítulo 17, o versículo 23, que diz assim: Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vos adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Essa aqui foi uma das passagens do apóstolo Paulo aos irmãos de Atenas, os atenienses. E Paulo foi lá fazer a missão, pregar a palavra, e viu vários altares, vários deuses, mas ele chega e vê um altar em nome do Deus desconhecido. E ele, com a inteligência, aquela inteligência toda que Deus deu, começou a pregar para os atenienses e disse para eles: é em nome desse Deus aí desconhecido aí desse altar que eu vim falar para vocês. Deixa eu ler o texto que você vai entender melhor, tá bom? Começa do versículo 15. Eu vou ser bem rápido aqui. E os que acompanhavam Paulo levaram-nos até Atena, tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver cidades tão entregues à idolatria. Veja bem, Paulo ali, enquanto aguardava os irmãos, ele começou a ver tanta idolatria que ele ficou indignado. Versículo 17. De modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Então Paulo não se intimidava a pregar mesmo, a falar de Deus. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutia com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que novo reino é esse, de que falas? Coisas estranhas nos traz aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que lá moravam, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Paulo elogiando eles. Vejo que vocês são muito religiosos. Agora chegou no versículo que eu li, o 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que vos anuncio. Aí agora no versículo 24, Paulo começa a explicar quem é o Deus desconhecido que ele estava adorando sem conhecer, sem saber. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a
todos e a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a nação dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscasse, e talvez procurando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, pela arte e imaginação do homem. Pronto. Paulo aqui está pregando e eles estão ouvindo. Paulo está falando, ó, o Deus desconhecido que vocês estão aí, ele não é feito de ouro, não é feito de prata, de gesso, de barro, né? E Paulo está evangelizando os atenienses. Versículo 30. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todo homem em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando o dentre os mortos. Aí Paulo foi até aqui, explicando isso. Tem 3 versículos ainda restando que eu vou falar um segredo. Paulo foi até aqui no 31 e agora o 32. Olha só o que aconteceu quando eles ouviram essas palavras de Paulo. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombavam e outros diziam, sobre isso te ouviremos outra vez. Então não deram muita atenção. Mas só que compensou Paulo falar, sabe por causa de quê? Eu vou ler mais 2 versículos. E assim, Paulo saiu do meio deles, agora o 34. Todavia juntaram-se alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Então, compensou a pregação de Paulo, porque muitos não deram ouvido, tudo bem, mas só que muitos seguiu a Paulo. Ali está uma idolatria muito grande, os atenienses. Mas só que uma parte seguiu Paulo, né? Como nós lemos aqui, uma mulher por nome de Damares e o Dionísio e outras pessoas também. Então, queridos irmãos, compensa você falar a verdade. Porque o nosso Deus não é feito de gesso, não é feito de ouro, não é carregado por mãos humanas, né? E o que nós precisamos é só falar e esclarecer. Não pode haver briga, contenda entre religiões, isso não existe. Mas a gente só fala a realidade, não tem como. O nosso Deus, Isaías fala que ele está com as mãos estendidas, né? A Bíblia fala que o trono de Deus é no céu e a terra é os cabelos dos seus pés. Então, o nosso Deus não pode ser feito por mão de homens, com prata, com ouro, com bronze. Não pode. O nosso Deus, ele é acima de tudo, ele é grande, né? Então Paulo abrindo ali a mente deles, mas muitos ignoraram, mas também muitos creram e seguiu a Paulo. Então o importante é você sempre falar, não deixe de falar, não deixe de evangelizar aquele que precisa de ouvir a verdade, né? Porque outrora também a gente não conhecia, né? Como sendo que eu já sabedoria que se conquista, né, as pessoas para Deus, nunca pode ser com ignorância. Então, se a pessoa deu atenção, você ganhou a alma para Cristo. Se a pessoa não der atenção, deixa para quando Deus quiser trabalhar, né? Deixa para quando o Senhor tiver um plano, uma obra na vida daquela pessoa. O Espírito Santo é que convence
o homem do pecado, o homem das coisas que Deus não se agrada. É só o Espírito Santo que convence. O homem não consegue convencer o outro, só o Espírito Santo. Então eu deixo essa palavra a todos os irmãos. É ao Deus desconhecido que os atenienses estavam adorando. É deste Deus desconhecido que Paulo explicou para eles. Fiquem na paz do Senhor, povo abençoado.